Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. Vídeo de sábado no R-City. Hoje o vídeo é um rapidinho sobre Corinthians e Santo André. Última rodada da primeira fase para as duas equipes. Última rodada do campeonato para o Santo André, que não tem mais chance de classificação. E o Corinthians já está garantido nas quartas de final. E também encerra a primeira fase e busca, quem sabe, uma colocação melhor na tabela geral do Paulistão. Antes de mais nada, se inscreva no canal, tá bom? Curta o conteúdo do R-City para ajudar a divulgar nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado. E hoje, 6h30 da tarde, a partida entre Corinthians e Santo André. E, como eu disse, em Itaquera, na Neoquímica Arena, será a única partida disputada nesse sábado. Todas as partidas estavam marcadas para as 4 horas da tarde no domingo. Porém, como essa partida não tem grandes pretensões nem para Corinthians, nem para Santo André, acabaram antecipando esse jogo para a noite de sábado, 18h30. Corinthians, líder do grupo C, tem 19 pontos conquistados e é impossível de ser alcançado no seu grupo. Corinthians, ele deu sorte, pegou um grupo muito fácil, muito tranquilo. Todos os adversários do grupo do Corinthians, do grupo C, briga para não cair e, por enquanto, quem vai sendo o segundo colocado? Vamos lá para a tabela. O segundo colocado é o São Bento. São Bento que tem 10 pontos apenas. Então, 9 pontos de diferença do Corinthians para o São Bento. Impossível, obviamente, em uma rodada do São Bento alcançar. O Ituano e a Ferroviária ainda podem ultrapassar o São Bento. Aí é uma briga boa. O Corinthians não tem certeza de quem vai enfrentar. Então, aqui nesse grupo, vamos dar uma olhada aqui, ó. O São Bento. Tem que tirar aqui o São Bento enfrenta o Bragantino às 4 da tarde. Então, se o São Bento vence o Bragantino, o São Bento garante classificação para as quartas e enfrenta o Corinthians. O São Bento depende das suas próprias forças. O Ituano joga contra o Santos. E o Ituano, em caso de vitória e derrota do São Bento, o Ituano ele garante a vaga nas quartas de final. E a Ferroviária encara a Inter de Limeira. Eu acho que tá mais fácil para a Inter de Limeira, hein? Conseguir essa vaga contra o Corinthians nas quartas de final. Vamos ver, né? Porque, ó, Ituano, Ferroviário, o Ituano pega o Santos, time de Série A. O São Bento pega o Bragantino. Então, bem... Mas para o Corinthians não tem muito que se preocupar. O Corinthians já está garantido. E o Santo André, como dá para ver também nessa tabelinha, está em terceiro lugar no grupo D. E, infelizmente, para o Santo André não tem chances de classificação. Tem uma pontuação mediana, 14 pontos. Por exemplo, se o Santo André estivesse no grupo do Corinthians, garantia a classificação. Se tirasse qualquer um desses times e colocasse o Santo André no lugar, o Santo André já estaria garantido nas quartas de final. Então, tabela do Paulista às vezes tem essa injustiça, a maneira que o campeonato é feito. Mas, enfim, é o regulamento, todos os times assinaram. Então, para o Corinthians e para o Santo André, não tem grandes pretensões. A única briga que tem aqui é para o lado do Corinthians, porque o Corinthians é o quinto na tabela geral do campeonato. O Corinthians tem 19 pontos e o Corinthians, em caso de vitória, ele pode ultrapassar São Paulo e Água Santa, dependendo do resultado da partida das duas equipes. Então, para o Corinthians pode ser uma oportunidade de jogar uma semifinal em casa, porque semifinal é partida única, então isso é muito importante, faz a diferença. Mas não sei se o Corinthians está tão preocupado com essa melhor colocação, e eu já vou explicar o porquê. Então tá aí, já vimos as tabelas, o Corinthians tranquilo no seu grupo dos paulistas. O Corinthians é o mais tranquilo, porque o Palmeiras ainda tem que jogar e o São Bernardo tem chances de ultrapassar. O São Paulo está brigando com a Água Santa no seu grupo também. Então, tem disputas em aberto, mas o Corinthians é o que vem mais tranquilo para essa última rodada. E o Corinthians já classificado
provavelmente vai poupar alguns jogadores. E esses jogadores que serão poupados são jogadores que estão com 2 cartões amarelos. Porque para as quartas de finais, os cartões são zerados. Porém, se tomar o 3º cartão amarelo nessa última rodada, o Corinthians perde o jogador para a partida de quartas de final. Então, seria um prejuízo grande uma partida de mata-mata, partida única, principalmente aí que tudo pode acontecer. O Cássio tem 2 cartões amarelos, o Rony e o Adson. Então, esses 3 estão de fora, nem foram relacionados para a partida e vão ser poupados. E o Fernando Lázaro, ele, na minha visão, ele fez a melhor escolha, até para não perder jogadores. Pensou perder um Cássio para umas quartas de final. O Rony está super bem também. Então, perder jogadores dessa importância não seria bom em hipótese alguma. Então, vai estar fazendo a melhor escolha, porque já é líder do seu grupo. As quartas de final na semana que vem será em Itaquera. Então, o Corinthians joga com sua torcida, enfim. Então, para o Corinthians é muito, muito importante poupar esses jogadores para vir com o que tem de melhor para as quartas de final. Fagner volta, o Fagner que ficou de fora do clássico após o Corinthians divulgou que ele estava tendo um controle de carga, estava tendo treinos especiais e acabou sendo poupado no clássico contra o Santos. Fagner volta a ser relacionado, provavelmente será titular, e o Rafael Ramos segue com fadiga muscular, não está entre os relacionados e volta só no mata-mata. Muito provavelmente o lateral direito português volta apenas no mata-mata. Tudo indica que nas quartas de final, porque para esse último jogo contra o Santo André, partida de hoje, ele não está relacionado. O Corinthians vem de uma sequência de 4 partidas sem derrotas, porém são 3 empates e 1 vitória. O Corinthians está empatando muito empate também acaba preocupando. E o Ramalhão, o Santo André, ele não vence há 3 partidas, são 2 derrotas e 1 empate. Acabou largando de mão o campeonato também, sabe que não vai cair, mas também sabe que não vai conseguir classificação para nada. Então o Santo André meio que deixou esse campeonato já de lado, porque não tem muito mais o que conquistar. E no retrospecto recente, Corinthians e Santo André vem fazendo boas partidas. Nos últimos 4 jogos, o Santo André tem vantagem. São 2 vitórias do Santo André, 1 empate e apenas 1 vitória do Corinthians. Vitória essa do Corinthians que foi ano passado no Paulistão. O Corinthians venceu por 1-0. Gol de pênalti do Fábio Santos. Gol de pênalti, uma partida difícil, uma partida truncada. O Santo André sempre impõe bastante dificuldade na vida do Corinthians. Mas no retrospecto geral não é bem assim, né? No retrospecto geral, o Corinthians já venceu 17, em 35 partidas o Corinthians venceu 17, empatou 13 e perdeu apenas 5 vezes para o Santo André. Mas nas últimas partidas já foram 2 derrotas. Então, recentemente, o Santo André vem dando bastante trabalho para o Corinthians. E o provável Corinthians, com as mudanças, com jogadores que serão poupados, provavelmente vem a campo hoje com Carlos Miguel, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. Na meiuca, Fausto Vera, Renato Augusto, Juliano e Giovani. E a dupla de ataque com Roger Guedes e Yuri Alberto. E o provável Santo André com Lucas Frigeri, Ednei, Matheus Mancini e Rafael Foster. Na meiuca, Ricardo Luz, Nenê Bonilha, Dudu Vieira, Gerson Magrão e Igor Fernandes. E o ataque com José Hugo e Gabriel Tagliari. Escalação do Corinthians bem interessante. Carlos Miguel é um bom goleiro, mostra ter muito potencial, então é uma partida importante para ele mostrar serviço. O Fausto Vera, que foi titular ano passado em boa parte do campeonato, se lesionou no início do Paulista e acabou perdendo a vaga para o Rony. Então é um jogo para ele mostrar que ele está online, que ele pode ajudar muito o Corinthians. Então também é uma partida que o Fausto Vera, o Carlos Miguel vai levar muito a sério. E o Giovani, caso seja titular, a dúvida é entre Giovani e Romero. Mas o Giovani, que é cria da base, uma grande promessa do Corinthians, se for titular também, obviamente vai entregar tudo dentro de campo. A gente falou de um Corinthians mesclado, obviamente tirando apenas os jogadores que têm 2 amarelos. Até porque o Corinthians ele teve a semana inteira de treinamentos, não jogou no meio de semana.
e a partida de quartas de final é só no outro final de semana. Então o Corinthians terá também uma semana inteira para treinar. Óbvio, tem risco de lesão, mas também não dá para deixar os jogadores parados por tanto tempo. 15 dias, né? Poupar os jogadores também quando chegar nas quartas de final, aí vai ter aquela desculpa. Ah, o time estava sem ritmo de jogo. Então, é muito importante entrar com força máxima, com a força máxima possível. Fernando Lázaro sendo ali bem moderado, deixando os jogadores com 2 amarelos de fora, até porque perder Rony e Adson, que são titulares absolutos, e o Cássio principalmente, não seria bom negócio. Então, poupa os que tem 2 amarelos e põe o restante para jogo. Acho que com essas mudanças, mesmo com essas alterações, 3 mudanças no elenco titular, considerado titular, o Corinthians é favorito para a partida de logo mais, às 6h30, porque o Santo André é uma equipe que tem uma pontuação boa, mas o Corinthians ele já enfrentou até adversários superiores que o próprio Santo André, que é caso de Mirassol, que está na Série B, venceu bem o Mirassol. Então, tendo base essas partidas, o Santo André é uma equipe que não tem divisão no Campeonato Nacional. Nem sei se o Santo André esse ano vai disputar Série D. Acredito que não, mas vamos dar uma pesquisada aqui. Mas o Mirassol, que é uma equipe de Série B, o Corinthians jogou, venceu com bastante tranquilidade. Não tem aqui tabela falando sobre Série D. Acredito que o Santo André é um time fora de série. Santo André não tem divisão no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians entra com favoritismo. O Santo André acabou dando azar de pegar um grupo ali bem difícil, que tem Palmeiras, o São Bernardo, que vem sendo a sensação do campeonato. Complica demais a vida do Santo André. Mas o Santo André também não teve lá aquelas pontuações. Fez 14 pontos apenas. No grupo do Corinthians conseguiria a classificação, mas em outros grupos, no grupo do São Paulo, por exemplo, não conseguiria. Então o Santo André vem fazendo uma campanha bem mediana. Vamos ver onde o Santo André está nessa campanha aqui na tabela geral. Santo André é o 9º. Santo André é o 9º, tem 14 pontos. O Corinthians está na 5ª colocação geral com 19 pontos. E o Corinthians, que fez boa partida contra o Mirassol, que é 7º colocado, tem uma posição melhor. Então, só por esse exemplo, a gente já vê que o Corinthians ele tem favoritismo. O Santo André, que não tem nenhuma pretensão, o Santo André não vai entrar com a vontade de sempre. Beleza que é um jogo contra o Corinthians, mas mesmo sendo uma partida com o Corinthians, já tá naquele, vai ganhar, mas não vai mudar nada na nossa vida, não vai mudar nada na disputa do campeonato. O Água Santa é outro exemplo também. O Água Santa que é o 4º colocado no momento, tem até uma pontuação maior do que o próprio Corinthians. O Corinthians venceu por 3-0 o Água Santa. Então, acredito que tem equipes mais estruturadas e que o Corinthians fez um bom resultado, fez boas partidas e isso mostra que o Corinthians tem favoritismo e principalmente porque os jogadores que vão entrar precisam demonstrar e muito. O Carlos Miguel é um goleiro promissor, precisa mostrar que é um cara que pode ser um reserva à altura do Cássio. O Fausto Vera, obviamente, quer recuperar a posição. Volante argentino, promessa do futebol argentino, precisa estar jogando, precisa estar sendo visto. Então, isso é muito importante. O Giovani também, outra promessa, uma revelação do Corinthians, precisa mostrar dentro de campo que é uma revelação e que pode dar bons frutos para o Corinthians, né, em outros campeonatos. Então, acho que o Corinthians é favorito. O Corinthians também não vai entrar ligado no 220, acredito que não dá para esperar um grande jogo do Corinthians, porque vem o mata-mata. Obviamente, os jogadores vão pensar 1000 vezes antes de entrar numa dividida mais forte, porque querem se preservar para o grande jogo. Mata-mata começa semana que vem. Mas eu acho que o Corinthians vence essa partida por 1-0, principalmente contando com a força da torcida, o apoio lá na Arena Corinthians. E você, qual que é a sua opinião? Comente aqui, tá bom? E o recado tá aí embaixo, ó. Se inscreva no R-City e dê essa força para o nosso projeto, tá bom? É isso, rapaziada. Esse é o vídeo de sábado. Amanhã tem mais conteúdo aqui no R-City, rapidinho sobre o jogo do Santos.
Não perca, tá bom? Não perca nenhum conteúdo aí do canal. Vídeos diários aqui no R-City. É isso, rapaziada. Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!